Só para eu me localizar com vocês aqui, aqueles que me ouvem, se puderem levantar a mão, agradeço. Obrigado, bom dia a todos. Eu sou Rodrigo Matias, sou diretor comercial da Ecor Energia Solar. Sou engenheiro eletricista de formação, atuo nesse mercado de energia solar desde 2015, desde 2019 à frente da operação comercial da Ecor. E hoje eu quero falar com vocês um outro olhar, tá, que fuja um pouquinho dessa análise maciça que nós estamos fazendo sobre a Lei 14.300. Eu gostaria de falar com vocês sobre prospecção de vendas e manutenção de receita no mercado de geração distribuído, a partir do momento em que nós vivemos e que nós precisamos performar no mercado. Só para eu me referenciar, eu acredito que eu conheço a resposta, mas quantos de vocês que estão aqui hoje necessitam gerar receita no mercado de energia solar para que suas empresas continuem sobrevivendo? Por favor, levantem a mão. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente conheça não somente o comportamento da lei, é óbvio que ele é bastante importante, ele tem que ser estudado, ele tem que trazer as bases para que todos conheçam seu comportamento, mas que conheçam alguns gatilhos comerciais que ficam muito mais evidentes a partir do momento que a gente olha para um mercado mais regulado e, consequentemente, com um viés maior de qualificação, com um viés maior de eliminação daquela concorrência predatória, a que muitos de vocês devem se submeter e conhecem no dia a dia do mercado, com clientes cada vez mais conscientes sobre o que é energia solar, cada vez mais conscientes sobre o relacionamento do seu investimento e com a necessidade de serem atendidos com outro perfil de qualidade. E esse perfil de qualidade vai gerar para vocês a possibilidade de relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Então, a pergunta que eu acho que ela tem que ser feita do ponto de vista comercial nesse momento é o seguinte: como fazer para que vocês continuem expandindo os seus negócios? Entendemos que o mercado de energia solar ele vem numa crescente exponencial. Em 2012 ele foi regulado pela primeira vez. A gente observou esse mercado ainda latente. Em 2016, quando teve a publicação da regulamentação 687 da ANEEL, que tinha sido redigida lá em 2015, mas em março de 2016, a gente vê a curva em todos os gráficos de expansão da GD no Brasil aumentando significativamente, nos trazendo aos patamares de hoje. E hoje a gente tem mais um desses momentos de inflexão para enxergar como que o nosso mercado vai continuar crescendo. E, obviamente, vocês que estão aqui já devem ter alguma experiência com o mercado de energia solar. Mais uma pergunta para que eu me referencie aqui. Quantos de vocês trabalham no mercado de energia solar há pelo menos 2 anos? Por favor, levantem a mão. A gigantesca maioria de vocês está nesse mercado há pelo menos 2 anos, então eu posso afirmar que a gigantesca maioria de vocês já estabeleceu um portfólio, já tem uma carteira de clientes, já tem uma definição do seu nicho de atuação, já conhece o perfil com que trabalha e talvez vocês tenham um conceito que, na minha opinião, é equivocado, de que todo dia você tem que matar um leão novo, todo dia você tem que fazer uma nova venda, porque você vai, conquista um cliente, entrega para ele aquele projeto, faz a instalação, tudo lindo, perfeito, entregou, e a venda acabou ali, você tem que conquistar um cliente novo. Mas o nosso mercado, hoje, ele se pauta muito pela satisfação do seu cliente, para que ele se torne um agente comercial da sua empresa. Todo mundo que é gestor aqui do nosso setor sabe que uma das contas que se faz lá no começo para saber se a sua performance está sendo boa, ruim, o quanto de energia você está desprendendo para cada real que retorna, é o custo de aquisição dos seus clientes. Então, quanto que você gasta em marketing, quanto que você gasta em visita, deslocamento, geração de orçamento, software, plataforma, tudo aquilo que é mandatório para que você adquira esse cliente, todos os custos envolvidos para que você feche um projeto. Só que todos nós sabemos também que os clientes satisfeitos, eles geram conosco indicação. Eles geram para a nossa empresa indicação. E hoje, o mercado de energia solar no Brasil, ele se pauta num movimento crescente baseado em indicação. De novo, uma outra pergunta para vocês. Quantos de vocês já experimentaram aquela situação? Eu sou distribuidor, imagino que eu vou receber uma ligação lá de vocês e vocês vão me falar algo assim: Rodrigo, eu preciso que você me gere uma condição bem bacana, porque eu acabei de fazer a instalação na casa de um cliente meu, que ele é formador de opinião, ele mora num condomínio bem bacana aqui, e ele está falando bem para todo mundo, e eu preciso gerar uma condição para atender aos vizinhos dele, aos colegas dele, porque a propaganda foi boa, a gente quer dar uma capitalizada lá dentro do condomínio. Quantos de vocês já passaram por essa situação de ter que negociar uma melhor condição porque as indicações estavam te levando a expandir rapidamente num determinado lugar? Por favor, levantem a mão.
um grande percentual de vocês. Aos que não passaram por isso ainda, invistam nesse relacionamento com os seus clientes, porque eles se tornam agentes comerciais espontâneos da sua empresa. É aquela coisa que a gente conhece no dia a dia. Fulano, eu ouvi falar de um negócio novo aí na televisão, será que isso daí dá certo? Ele fala assim, pode comprar sem medo, viu? Instalei lá na minha casa, o negócio está funcionando, que é uma maravilha, e por mais que você tenha todo o seu critério emocional e bastante racional para a tomada de decisão, quando você está respaldado por alguém da sua confiança, esse processo de tomada de decisão se acelera muito, seja para decidir por ter aquilo ou não. E aí vem a pergunta, como que você consegue essas indicações? Por quê? Adquirir clientes é uma coisa que todos vocês fazem aqui no dia a dia, mas fazer com que esses clientes estejam satisfeitos ao ponto de indicá-los é uma outra coisa. Tem muita empresa que entra no mercado, adquire um monte de clientes, vai lá, trabalha pra caramba e daqui a 6 meses você vai ver e fala, cadê os caras? Não estão mais no mercado. E por que que eles não estão mais no mercado? Os serviços deles não foram bem feitos, deu problema em tudo. Vixe, o pós-venda dos caras deixou muito a desejar. Eu estou tendo que atender cliente deles lá, porque eles nunca mais apareceram, sumiram. Então, gerar indicação é diferente de gerar clientes. Você adquire um cliente, mas você precisa manter esse cliente próximo a você num relacionamento de longo prazo para que ele te dê essas indicações. Então, pontos que devem ser atenção para o relacionamento comercial, que se não foram até então, têm que ser estimulados, praticados e aperfeiçoados todos os dias para que esses clientes se tornem clientes recorrentes e indicadores da sua empresa. Um primeiro atendimento exemplar. Sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Esse primeiro atendimento exemplar, ele não é fazer tudo aquilo que o cliente quer, tudo aquilo que ele solicita, mas é mostrar para o cliente tudo aquilo que é possível ser feito dentro da sua necessidade e qual é o posicionamento da sua empresa para atender às necessidades desse cliente. Deve haver casos que vocês já passaram aqui que o cliente fala, faz a instalação desse outro jeito aqui porque vai ficar mais bonito no meu telhado. Olha, eu não quero que fique aparecendo aqui os módulos, coloque eles meio ali no cantinho, na platibanda. Essa pode ser a necessidade do cliente. Se você quiser agradá-lo, pode ser que você execute. E ele nunca vai te indicar, porque na hora que ele tiver o resultado final do projeto, é um projeto que não entrega. Ele investiu por algo que não está acontecendo, mesmo você tendo feito todas as vontades do seu cliente. Então, posicionamento é importantíssimo para que nesse primeiro contato, mais do que qualquer coisa, vocês se coloquem na posição de especialistas. Vocês são a referência. Se o cliente o está buscando, é porque ele tem uma dor. E vocês, na condição de especialistas, sabem identificar a solução. Só existe solução se existir um problema. Então é importantíssimo esse perfil de abordagem. Quando você aborda um cliente, é muito importante também que você consiga falar a mesma língua dele. O que eu estou dizendo disso? Eu sou engenheiro eletricista, como eu falei para vocês. Hoje eu atuo comercialmente e tenho que falar com as mais diferentes revendas nos mais diferentes locais do nosso país. Não adianta eu querer aplicar todos os conceitos técnicos que algum dia eu já usei para o meu trabalho, para aquele novo entrante do mercado que ainda não está familiarizado com isso. De duas, uma. Ou ele não vai entender o que eu estou falando porque eu dificultei demais o entendimento dele, ou ele vai me repelir. Porque eu sou arrogante, porque eu não sou uma pessoa que consigo falar aquilo que ele está buscando. A linguagem do cliente é importantíssima para determinar o rumo da conversa. Um cliente mais informal, uma abordagem mais informal. Um cliente mais formal, formalidade no trato. Cliente extremamente racional, cálculos, objetividade na apresentação. Cliente mais emocional, aquele storytelling, aquela historinha contada para levá-lo a uma decisão, funciona muito bem. A linguagem com que você fala com o cliente gera rapport, gera empatia, gera confiança. Coca-Cola é especialista em fazer isso, né? Eles vão lá para a propaganda de Natal, não mostra uma garrafa da Coca-Cola, mas mostra a família de ursinho lá no gelo polar, todo mundo se abraçando, feliz, contente, a mãe acolhendo, você fala, puta, é isso que eu quero para minha família, eu vou comprar uma Coca-Cola. Então essa linguagem é importantíssima. Clareza na apresentação da proposta comercial. Pessoal, quantos de vocês têm propostas comerciais aqui com mais de 5 páginas? Levantem a mão, por favor. Não como crítica, mas pensando na clareza da explicação. Vocês vão ter que fazer um esforço significativo para que o cliente compreenda o conteúdo quando ele é bastante extenso. Se você consegue
resumir esse conteúdo de uma maneira que você traga os pontos-chave para o seu cliente sem perder a essência daquilo que você está querendo apresentar e fazer com que ele tenha como ideia para que seja consumida, possivelmente você vai estar se aproximando do fechamento e não deixando dúvidas. Outro dia eu ouvi uma fala do integrador que eu achei fantástica. Ele diz o seguinte: quando você está negociando, você tem que abrir várias portas e janelas, mas você tem que se certificar que até o final da negociação todas as janelas e portas que você não quer que o cliente passe têm que ser fechadas, para sobrar somente aquela por onde ele precisa passar, que é o fechamento da proposta. Se a sua proposta não for clara o suficiente, a possibilidade desse cliente gerar questionamentos e voltar ao mercado para esclarecê-los é enorme. Organização e padrão nos serviços. Pessoal, empresa integradora, empresa revendedora, projetista é uma empresa de serviços. Por mais que vocês entreguem um produto, que é o que vai gerar a energia para o cliente ao longo de todo o período que ele contratou, vocês são uma empresa de serviços, porque vocês pegam um produto e fazem com que esse produto gere energia através da sua mão de obra, através da qualidade da sua instalação, através da sua capacidade técnica. Então não se esqueçam disso. Uma vez que vocês padronizam e organizam as suas ações, os seus serviços, vocês adquirem um melhor padrão de qualidade. Entrega técnica da usina. Quem instala a usina e fala para o cliente assim, na hora que a companhia for aí trocar o medidor, é só ligar o disjuntor lá que vai estar tudo funcionando. Vocês perderam a oportunidade do ponto de contato mais importante. Lembra eventos governamentais, corporativos, novelas que falavam disso, que tem aquele momento de cortar a faixa para fazer o projeto acontecer? É a sensação do eu consegui, deu tudo certo, agora é meu. E você transfere esse momento, um ponto de contato importantíssimo, para o nada. Você sai desse momento. Então a entrega da usina é fundamental, independente do tamanho que ela tenha, para que você tenha proximidade com o cliente. E manter o relacionamento através da operação e manutenção. Aqui está um segredo de prosperidade financeira para o mercado de geração distribuída. A venda não acaba com a entrega da usina. A venda continua com a operação e manutenção da usina. Todo mundo falava para o cliente, antes da 14.300, o seguinte: você vai gerar até 95% de economia. É verdade isso ou não? Era um discurso muito usado no nosso mercado. Só que ninguém falava que para ele continuar gerando os 95% de economia, ele ia ter um custo ali mensal, periódico, para fazer a operação e a manutenção da usina dele adequadamente. Isso está subentendido, é claro que está subentendido. Nada funciona perpetuamente, mas isso tem que ser evidente para o cliente para que você agregue valor à sua venda e gere receita recorrente. E a partir daqui, a gente fala um pouquinho mais de operação e manutenção. Vocês, enquanto integradores, enquanto revendedores, se tiverem a habilidade de garantir aos seus clientes a continuidade do funcionamento da usina pelos próximos 25 anos, vocês vão ter a possibilidade de se remunerar ao longo desses próximos 25 anos, fazendo o acompanhamento da operação da usina e fazendo as manutenções que sejam necessárias. Só que aí a gente enxerga no nosso mercado algumas janelas de oportunidade. E, obviamente, aqui a gente fala de valor agregado. Por quê? Imagina que vocês performaram super bem nesses anos, nos próximos estão com 1.500 usinas instaladas. Como que vocês vão fazer o monitoramento dessas 1.500 usinas? Você vai ter um corpo técnico contratado com 50 pessoas para ficar fazendo o acompanhamento disso. Qual a assertividade que vocês vão ter no acompanhamento dessas usinas para poder garantir a operação dela? Valor agregado faz toda a diferença. Instalando uma tecnologia como, por exemplo, microinversores AP Systems, otimizadores de potência da SolarEdge, você tem um ambiente de monitoramento como esses desenhados aqui atrás, que te permitem remotamente diagnosticar o que está acontecendo na usina. Permitem que você olhe para essa telinha aqui, ó, em que tudo está laranjinha, e quem não viu isso vai saber me responder. Quais são os módulos que aparentemente não estão funcionando ali, em todos aqueles laranjas? Os de baixo ali que estão mais escurinhos, certo? É intuitivo essa percepção, só que isso economiza tempo de diagnóstico em campo, tempo de deslocamento da sua equipe técnica, custo de alimentação, custo de depreciação do seu veículo, risco de trabalho em altura, risco de trabalho durante o dia com o sistema em alta tensão de corrente contínua, porque você consegue fazer monitoramento, diagnóstico, contato e manutenção através do valor agregado. Então, comprar o melhor não significa comprar o mais barato.
Esse é um conceito que o nosso mercado entende e vai entender cada vez mais quando a gente fala de um cenário de regulamentação com a Lei 14.300, que traz para o cliente um outro tipo de relacionamento com o seu investimento. O relacionamento duradouro, ele precisa ser ótimo, e o ótimo não obrigatoriamente está associado ao mais barato. Então, é necessário que se tenha consciência do valor agregado na venda de produtos de altíssima qualidade, como esses que eu mencionei para vocês, microinversores AP Systems, otimizadores de potência da SolarEdge, para que a continuidade do trabalho seja fluida, traga essa receita para vocês e continue gerando economia para os clientes. Além disso, tem um outro fenômeno que já acontece no Brasil, em outros países ganhou até nome isso, são os órfãos do solar. Eu mencionei aquelas empresas que entram no mercado, fazem um monte de instalação, não se sustentam, desaparecem e os seus clientes ficam órfãos, sem pai nem mãe. É um monte de sistema que está instalado e que não tem mais quem cuide. Olha uma oportunidade aí para vocês. Tem um monte de cliente carente de atenção, tem um monte de cliente carente de necessidade técnica que pode ser atendida pelas suas empresas. A partir do momento que você se coloca nesse papel, você começa a gerar receita com clientes que nem foram adquiridos pela sua empresa. O custo de aquisição inicial daquele cliente foi zero, mas a receita é sua. E você tem a possibilidade de expandir o seu portfólio e gerar novos negócios com esses clientes, porque eles passam a ser os seus indicadores, uma vez que você é a empresa que foi lá e resolveu o problema deles. Não se esqueçam desse conceito. Cliente tem um problema. Para que vocês possam entregar uma solução, esse problema tem que ser percebido na sua essência e resolvido. Se vocês são as pessoas, as empresas que resolvem, vocês são aqueles que fizeram dar certo e passam a ser os indicados por esses clientes. Sempre que vocês tiverem oportunidade de oferecer manutenção e expansão aos seus clientes, o façam. Vocês percebem que dessa forma a venda não acaba nela e vocês adquirem receita recorrente com um número de clientes melhor. Aquela história de matar um leão todo dia, ela fica no passado, porque você trabalha melhor a sua carteira e faz com que isso remunere a sua operação. É muito importante a gente falar em suporte. A Ecore, como distribuidora, é uma empresa que se preocupa com os seus parceiros, com os seus clientes, oferecendo, por exemplo, o nosso suporte em campo. Essa foto aqui é do nosso técnico Edinho, inclusive ele está aqui no estado do Espírito Santo, ele não pôde estar no evento hoje, porque ele está atendendo a usina de uma revenda parceira nossa aqui no interior do estado, mas a ideia é prestar serviços de qualidade. A qualidade percebida é aquela que o cliente tem, não aquela que falaram para ele que vai acontecer. Então, a qualidade percebida está na sua presença, está na possibilidade de manter tudo funcionando bem. E aí, complementando um pouco essa história de valor agregado, eu queria enfatizar um pouco a ideia do microinversor. Quantos de vocês aqui já conhecem a tecnologia de microinversores? Por favor, levantem a mão. Um número significativo de pessoas. A Ecore, lá em 2014, resolveu trazer essa tecnologia para o mercado brasileiro e, naquela ocasião, muita gente falou que nós éramos loucos. Ninguém nem sabia o que era energia solar ainda. Como que eu vou vender um produto dentro da energia solar que ninguém nem conhece? E eu acredito que esse trabalho foi bem feito ao longo dos anos, ao ponto de hoje ser uma tecnologia disseminada, enraizada e requerida no nosso país. E aí, infelizmente, a gente começa a ouvir alguns discursos de concorrência que eles não estão muito alinhados com a história como ela é. Obviamente, a gente não inventou a roda. Nós olhamos para o movimento de mercados mais maduros e trouxemos isso para o Brasil. Mas eu acho que é importante a gente contar uma parte dessa história. Tecnologia de microinversor, ela não é novidade. Para a gente aqui pode ser, mas é algo que data lá da década de 80. O inventor do microinversor é um alemão chamado Werner Kleinkauf. Ele desenvolveu esse equipamento lá no Instituto Fraunhofer, na Alemanha. Foi a primeira vez que um equipamento com as características de um microinversor foi feita. E desde então isso ganhou uso em escala. Tem um projeto, inclusive, muito legal da década de 90, que foi instalado no Departamento de Defesa norte-americano, no Pentágono, que já usava a tecnologia de microinversores na década de 90, começo da década de 90. Então é algo que já popula outros países há bastante tempo. No Brasil tem um viés de novidade, mas é importante que se conheça essa história, porque quando alguém chegar para vocês e falar assim, olha, eu estou aqui com o pai do microinversor, tá? Esse cara aqui é o responsável por isso. É importante a gente remeter a história para que se faça uma escolha consciente, para que se tenha uma possibilidade de análise e verifique se isso realmente é um fato. Aqui no Brasil, desde 2014, a Ecore trouxe essa tecnologia com os micros da AP Systems e esses dados podem ser confirmados. A AP Systems hoje é o maior fabricante de microinversores para mais de um módulo no mundo, presente em mais de 120 países.
foi a primeira empresa no mundo a desenvolver o microinversor para mais de um módulo. Foi a primeira empresa no mundo a desenvolver o microinversor verdadeiramente trifásico. Foi a primeira a entrar no Brasil em escala e hoje representa mais de 60% de todas as instalações com essa tecnologia no nosso território, por conta de sua qualidade, de seu tempo de mercado, do desenvolvimento tecnológico feito aqui para o Brasil. Então, eu os convido a conhecer mais sobre essa tecnologia no nosso stand. Eu os convido também a conhecer o resultado de um teste comparativo que foi massivamente publicado no mercado nesses últimos dias, em grupos de discussão de redes sociais, em grupos de WhatsApp, em que os 4 principais players do mercado foram colocados lado a lado, em mesmas condições, e a AP Systems, quer dizer, mesmas condições, quase mesmas condições. A gente percebe que um dos fabricantes trabalhou com oversizing muito maior, mas ainda assim, nessas condições, os equipamentos da AP Systems entregaram minimamente 16% mais energia que aquele que estava pleiteando o posto de primeiro lugar. Então, eu os convido a conhecer mais sobre essa tecnologia, a conversar com o nosso time. No nosso stand, vocês vão conhecer a Mariane Pereira, que é a representante da AP Systems no Brasil. A fábrica está aqui para falar com vocês. Eu, na condição de diretor comercial, nosso time comercial, está todo aqui disponível para vocês. Tiago Buffon, responsável pela nossa unidade de negócios do Estado do Espírito Santo, está aqui também para falar com vocês, vai ter todo o prazer em acompanhá-los nessa jornada comercial para fazer com que vocês desenvolvam seus negócios e continuem prosperando no mercado. Em caso de dúvidas, aqui estão os nossos contatos técnicos e comerciais. Dessa maneira, eu os agradeço imensamente por esses minutos que a gente passou junto, fico à disposição para tirar qualquer dúvida e desejo que vocês tenham um excelente evento, pessoal. Muito obrigado.